Fala galera, Gabriel aqui e primeiramente aí, né, calma, eu sei que você deve estar ansioso, eu também tô, certo? O Bitcoin acabou de bater aí quase 64 mil dólares, então foi uma subida absurda aí, quase 10% só no dia de hoje. E você deve ter se perguntando aí, né, se você ainda não entrou, será que ainda é tempo de entrar? Será que você perdeu toda essa corrida? Se você já entrou, se você deveria estar vendendo alguma parte, se vai vir uma correção aí agora, devo estar olhando para altcoins, o que será que eu devo fazer? Então a gente vai ver tudo isso aí no vídeo de hoje, certo? Vamos entender o porquê que ele subiu tanto aí nos últimos tempos e tão rápido o Bitcoin, né? O ciclo que ele tem subido mais rápido na história. Vamos ver também alguns fatores aí que estão me preocupando, certo? E no fim, vamos falar um pouco aí de altcoins que eu estou de olho e as minhas perspectivas aí para o mercado, certo? Então, vem nesse vídeo, você com certeza vai ter uma noção melhor aí do que fazer, vai conseguir montar uma estratégia para os seus investimentos, certo? Então fica ligado e bora pro vídeo. Bom, então vamos lá, né? A primeira coisa que está me assustando aí, que me incomoda, certo? É esse índice aqui, o índice do medo e ganância, o Fear and Greed Index, certo? Então ele é um índice que ele mede aí como que tá a expectativa do mercado, se o mercado tá com medo ou se o mercado tá com muita ganância. E no momento a gente está em 82 pontos, mostrando aí extrema ganância, um nível que a gente não chegava há muito tempo, aí acho que faz mais de ano que a gente não chegava em níveis tão altos aí do medo e ganância, certo? Outra coisa aí que é um grande sinal, né, é quando aqueles amigos, aquelas pessoas, os familiares que nunca vêm perguntar do Bitcoin, nunca querem saber, começam a te chamar, certo? Então, no dia de hoje, muitas pessoas aí vieram me chamar perguntando: o Bitcoin, você acha que eu deveria comprar? Que moedas eu tenho que colocar? Até agora ninguém tinha me chamado, uma pessoa, talvez, duas. Um monte de gente agora tá perguntando aí, certo? Meu pai veio pedir para eu montar uma carteira para ele, o cara é contra o Bitcoin na máxima, enfim. Essa é outra coisa que me incomoda, certo? Outro ponto para você ficar ligado. Então, finalmente, a gente está tendo aí a entrada do retail, né, que a gente chama, que são os investidores, pessoas comuns, né, não são grandes empresas, grandes investidores. Então, tá tendo essa chegada aí. Isso também aí é um sinal, né? Então, agora outro ponto que eu queria mostrar para vocês, né, é a questão do leverage e dos funding rates. O que é leverage e funding rate, certo? Leverage seria quando as pessoas pegam dinheiro emprestado para aplicar. Então, o cara vai fazer uma operação, em vez de ele colocar 100 dólares, ele usa o leverage ali, né, de 10 vezes e faz uma operação de $1.000. Então é quando você pega dinheiro alavancado para fazer posições maiores. E no momento a gente está em níveis absurdos de leverage, certo? E as pessoas estão pagando taxas extremamente caras para utilizar desse apoio aí, né, desse leverage, que seria alavancar a sua posição. Então vocês podem ver aqui, ó, que temos taxas de aproximadamente 100%, certo? Na Binance, 140%, na OKX, diversas corretoras aí com mais de 100% de taxas anuais para você fazer essas operações com leverage, não só para o Bitcoin, como para outras criptomoedas também. Se você ver nesse outro gráfico aqui, né, ele é o heatmap da questão do leverage aí, está em níveis máximos aqui, ó, você pode ver quando está o amarelinho, é o nível máximo aqui onde a gente está agora, então muito leverage, muita gente alavancada, e geralmente quando isso acontece, você tem muito dinheiro aí alavancado, o mercado tende a fazer uma correção aí para remover um pouco aí desse dinheiro alavancado, certo? Então sempre que a gente tem muito leverage também, geralmente ocorre aí uma correção. Outra questão aqui que me incomoda, certo? Isso talvez seja um pouco mais para o longo prazo, mas você tem grandes investidores aí, né? Investidores não, né? Grandes donos de negócios, como Jeff Bezos, Jamie Dimon e o Mark Zuckerberg, certo? Estão vendendo aí milhões e milhões de ações. Então, o Jeff Bezos vendeu aí aproximadamente 8 bilhões das suas ações da Amazon, o Zuckerberg vendeu quase meio bilhão aí de ações do Facebook, e o Jamie Dimon, né, que trabalha ali nos maiores bancos dos Estados Unidos, vendeu aproximadamente 150 milhões de ações, certo? Os mercados de ações americanos também está perto de máximas históricas, se eu não me engano agora até já estourou, e eles estão começando a vender aí parte das suas ações. Então isso é um negócio que você tem que ficar ligado também, quando essas pessoas começam a movimentar o dinheiro, são porque elas estão esperando aí, né, possivelmente alguma queda. Então é basicamente isso, né? Essas são as coisas aí que eu tô me ligando pra eu ficar esperto que talvez venha uma correção. E a outra questão é principalmente aqui no gráfico do Bitcoin mesmo, se você olhar, certo? Então ele vem numa subida aí desde o começo do ano de 2023 até aqui, já são aproximadamente 300%, então quem comprou a 15 mil já está com 60 mil, conseguiu fazer 4 vezes aí o dinheiro que tinha. E a gente está aproximando aí o território de máximas históricas, certo? E sem praticamente nenhuma correção até agora. A gente teve uma pequena correção aqui de uns 20%, mas a gente está assim, direto, e muito provavelmente pode ser que o mercado em algum momento vá fazer uma correção. E que níveis eu estaria observando aí, né, caso ele venha corrigir, né? Então a gente tem essa linha aqui que ele estava tentando romper
desde o começo de 2023, certo? Não conseguiu, tentou diversas vezes e agora a gente rompeu. Então, caso venha a ter uma correção, eu esperaria aí que ele pudesse segurar aqui. Então, 53 mil seria um primeiro alvo, mas claro que ele poderia cair mais, por exemplo, para essa zona aqui, ó, onde a gente tem uma região onde o preço ficou acumulando por um tempo, ele poderia sim vir até ali perto dos 45 mil. Então pode ser que isso aconteça, pode ser que ele estoure direto, certo? Não dá para saber, ninguém sabe o que vai acontecer com o preço. O que a gente pode fazer é se preparar e ter uma estratégia para qualquer um dos cenários, certo? Se cair, a gente tem uma estratégia, se ele estourar direto, a gente tem uma estratégia e a gente vai ver isso um pouco mais para frente, certo? Mas antes eu quero mostrar aí para vocês o porquê que ele subiu tão rápido dessa vez e foi mais rápido que os últimos ciclos. Então a gente vai entender um pouco aí de toda essa alta do Bitcoin até aqui. Bom, vamos lá então, certo? Por que que esse ciclo tá tão diferente dos outros, certo? Geralmente a gente só tem essas altas explosivas aí no preço do Bitcoin, né, dele chegar em máximas históricas e estourar as máximas históricas depois do halving, certo? Se você não sabe o que é o halving, eu vou falar aqui rapidamente, mas a gente tem um vídeo mais completo se você quiser entender passo a passo aí, um vídeo de acho que 10 minutinhos, você vai entender rapidinho, mas basicamente de 4 em 4 anos ali, né, a recompensa dos mineradores, que seria quem valida as transações da rede do Bitcoin, é reduzida pela metade, certo? Então, eles estão ali, né, disponibilizando máquinas para validar as transações, em troca desse serviço, hoje em dia eles recebem aproximadamente 6 Bitcoins, quando o halving acontece, cai para metade, né, então 3 Bitcoins seriam o que eles vão receber, e geralmente só depois que a gente tem o halving que a gente começa a ter esse movimento explosivo de alta. Dessa vez, estamos a 60 dias aí do halving e o Bitcoin está apenas aí aproximadamente 15% para chegar na sua máxima histórica. Diferente dos anos aí que a gente teve 2020, mais ou menos 80% e 2016, 60% para chegar na máxima histórica. Então, aconteceu muito mais rápido dessa vez, certo? Ele não esperou o halving aí para ter toda essa alta e o motivo por trás disso foi o ETF do Bitcoin. Então, desde que a gente teve aí, né, o ETF, dia 11 de janeiro, você tem tido muitos inflows aí de capital de grandes empresas, grandes fundos de investimento. Então, muito dinheiro grande aí, né, de volume mesmo, tem entrado no Bitcoin. Nesse gráfico aqui você consegue ver, né, a proporção aí dos inflows de entrada e embaixo ali de saída, desde que o ETF foi lançado. Então, no começo a gente teve muita saída ali do ETF da Grayscale, porque eles já tinham um fundo antes, ainda não tinha sido aprovado o Bitcoin, e quando finalmente foi aprovado, as pessoas que tinham dinheiro naquele fundo, certo, puderam finalmente realizar ali, né, alguns lucros do seu ETF, e aí a gente teve por um bom tempo ali grande saída do ETF da GBTC, certo? Porém, desde então eles vêm reduzindo essa saída, certo? O dinheiro mesmo que queria sair, aparentemente, já saiu a maioria, e os inflows que estavam parelhos ali, né, com o número de saídas, agora se mantém na mesma proporção, talvez até ainda maiores às vezes, certo? E, bom, isso aí, né, tem gerado um aumento muito grande na demanda aí, entrado muita grana pelo ETF, certo? Então, só no dia de ontem, você teve aí aproximadamente 500 bilhões de dólares só no ETF da BlackRock. Então, basicamente, é essa grana aí, toda essa questão do ETF, a antecipação ao ETF, né? Então, já tinha muita gente investindo antes, esperando que ele ia sair, isso tudo fez o ciclo se adiantar. Então, dessa vez, não esperou o halving. Foi quando aconteceu o ETF, a gente já começou a ter altas explosivas aí, certo? E estamos caminhando para o halving de uma forma nova e diferente dessa vez. Então, beleza, né? A gente já entendeu aí de onde que tá vindo esse dinheiro, né? Toda essa grana que tá entrando no Bitcoin tá fazendo ele subir tão rápido aí, né? É o dinheiro de Wall Street, é o dinheiro de grandes fundos e de grandes empresas. Todos estavam ali de olho, né? Mirando o ETF do Bitcoin. E o próximo ETF que a gente vai ter, inevitavelmente, é o ETF do Ethereum. Então, em algum momento desse ano, vai sair o ETF do Ethereum e vai começar esse movimento aí, né? Da grana sair do Bitcoin e ir um pouco para o Ethereum. E depois, inevitavelmente, aí para altcoin, certo? Então a gente tem um ciclo de como tudo isso acontece e normalmente é assim, né? Sempre todo ciclo que a gente teve no Bitcoin aconteceu dessa maneira. O Bitcoin corre, ele é o primeiro a subir, depois a gente tem o Ethereum subindo, depois a gente tem as altcoins ali, né? As altcoins maiores e depois altcoin season aí que todo mundo fala, né? Onde todas as altcoins começam a explodir, chove dinheiro para tudo quanto é lado. Em algum momento, todo ciclo a gente sempre teve isso. Neste ciclo ainda não, certo? E pode ser que a gente venha a ter, certo? E pode ser que ele aconteça de forma muito mais agressiva, porque das últimas vezes rolou todo esse movimento, porém com essa grana aí era apenas grana do retail, certo? Então investidores comuns, pessoas, você tinha até baleias que investiam, mas você não tinha toda essa liquidez, toda essa grana vindo de Wall Street, vindo de grandes fundos. Então dessa vez vai rolar o mesmo movimento, porém com muito mais dinheiro envolvido na parada, porque você tem investidores muito maiores, muito mais pesados ali, né,
que entraram no Bitcoin. Então pensa, todo mundo que já tinha Bitcoin antes já deve estar aí, porra, 4 vezes, 5 vezes, já está com uma grana enorme ali no seu investimento. Daqui a pouco esse dinheiro vai começar a fluir sim para as camadas de baixo. É sobre isso que a gente vai falar agora. Então aqui, certo, o que a gente tem? A gente tem o gráfico do Total 3. O que é o Total 3? Ele é a capitalização de todo o mercado de criptomoedas, excluindo o Bitcoin e o Ethereum, certo? Que vocês vão perceber aqui é o padrão que ele fez ali, né, nos anos de 2019, 20 e 21, que foi a nossa última bull run ali, né, que ocorreu também após o halving. Então vocês podem ver que ele estava vindo de uma alta do último ciclo, veio caindo, desmoronando, certo? Ficou um período de acumulação até 2020, que era o ano pré-halving, que seria como se fosse o ano de 2023 que a gente está agora, e então ali em 2021, 23 não, né, desculpa, a gente está em 24, seria como se fosse 23, e agora 2021, que seria como é o ano de 2024, ele finalmente estourou essa zona de acumulação e ó, disparou, fez novas máximas históricas e levou aí a altas insanas ali no mercado de altcoins, certo? Então esse aqui é o do passado, e se você ver o gráfico de hoje, como ele está muito parecido, certo? Então a gente tem aqui o topo, né, dessas nossas últimas altas de 2021, ele veio caindo, 2022, 2023 ficou acumulando, certo? E agora em 2024 ele fez igualzinho lá em 2021, acabou de romper a zona de resistência, deu uma acumulada aqui e está subindo aí, caminhando para que pode ser o mesmo padrão, certo? Então disparar e fazer novas máximas históricas. A gente já teve algumas grandes corridas em altcoins aí, certo? Não foram todas, mas desde esse fundo aqui, inclusive nessa parte aqui no canal, lá para meados de maio, julho, outubro de 2023, a gente já estava falando de algumas altcoins, algumas explodiram aí violentamente, certo? A gente já tem uma primeira alta, mas não aconteceu ainda aquele movimento explosivo. Bom, então aqui agora eu vou mostrar no gráfico também de fato, né? Só para vocês entenderem melhor do que eu tô falando. Então, esse aqui é o gráfico que a gente estava vendo antes, certo? Então ele veio ali da última alta, caiu pra caramba, ficou um tempo acumulando, e vocês podem ver que quando ele rompeu aqui, né, tanto essa linha de tendência quanto essa zona de acumulação, ele ficou aqui um pouco aqui em cima e depois disparou e vem encontrar novas máximas históricas. Então, o tamanho aí do mercado de altcoins cresceu 1000% mais ou menos aí 10 vezes. Aí se observar esse padrão aqui, é o mesmo padrão que se repete aqui, certo? Então ele teve uma alta ali, caiu, ficou um tempão acumulando, certo? E quando ele rompeu essa linha de tendência aqui, que também era uma linha de tendência que vinha, né? Rompeu esse período de acumulação, acumulou um pouco aqui, finalmente veio aqui, né? Começou a ter uma alta, ainda venceu essa zona aqui, né? Que seria uma zona de resistência e agora está encaminhando aí, né? Para possíveis novas máximas. Então, se ele for repetir o movimento que aconteceu no passado, ele viria aí e poderia criar novas máximas históricas para o mercado de altcoins. Bom, então bora lá agora, pessoal. Agora a gente vai falar de altcoins, certo? É a parte que eu mais gosto aí. Eu sei que muitos de vocês também devem ter entrado aí só para ver as altcoins. Antes de qualquer coisa, se você já gostou do vídeo até aqui, deixa aquele like, se inscreve aí no canal. Toda semana, quase todo dia, aí a gente está subindo vídeos novos sobre altcoins, sobre Bitcoin, sobre airdrops. Então tá cobrindo um monte de coisa interessante. Então já deixa aquele gostei aí, se inscreve, né? Para altcoins, qual que é a minha ideia, certo? Eu gosto de investir em 2 setores só, de inteligência artificial e de games. Para mim é o que mais faz sentido dentro do mercado de criptomoeda. Você pode aí, tem vários outros setores que são interessantes. Você pode mexer com privacidade, Layer 1s, Layer 2s, enfim. Você tem diversas aplicações, mas eu acho que se você escolher alguns setores e nichar, suas chances de acertar aí vão ser muito maiores do que se você ficar pulando aí entre vários setores. Inclusive, essa é outra dica que eu já deixo aí para qualquer pessoa que esteja mexendo com altcoins. Nunca vale a pena você ficar correndo atrás dos pumps, certo? Então você, puta, minha moeda tá parada, não tá subindo, aquele setor tá subindo, todas as moedas de inteligência artificial estão subindo, eu vou correr atrás, vou trocar e vou para lá. Aí esse setor para de subir, começa a cair, o que você tava começa a subir, ou outro. Tem muita gente que fica fazendo isso, perseguindo pumps. Enquanto você estiver fazendo isso, você não vai fazer dinheiro. Você tem que montar a sua tese ali, escolher os seus tokens e se manter firmes a eles, certo? Cada um vai correr no seu momento. Então, primeiramente, eu vou falar aqui de inteligência artificial, certo? É o primeiro setor que eu mais gosto. Inclusive, eu já trouxe alguns projetos aqui no canal no passado, certo? Nesse vídeo aqui, ó, lá de 2023, 7 meses atrás mais ou menos, a gente cobriu a Akash, a Render e acho que um mês antes a gente tinha cobrido a Rewave. Essas três aí, se você quiser ver os vídeos, vai explicar direitinho o que é cada projeto. Eu acho que ainda vai ter um potencial de subida, mas elas já subiram muito desde então, certo? Então a Akash fez umas 9 vezes aí, a Arweave fez 5 vezes mais ou menos,
e a Render, se eu não me engano, fez 3 vezes. Então são tokens que já subiram muito e recentemente eles tiveram um pump muito agressivo, porque lançaram aí, né, aquela tecnologia, a OpenAI lançou a Sora, certo? Que faz vídeos aí com inteligência artificial, uns vídeos cabulosos. Então aqui eu tenho um exemplo para vocês, né, de um vídeo feito com a Sora. Vocês podem ver vários aí, é sinistro mesmo a tecnologia, e isso fez ter um pump absurdo no mercado de inteligência artificial e criptomoedas. Então eu não acho que agora seja um momento interessante, é o que eu acabei de falar. Não vale correr atrás desses pumps. Deixa isso dar uma acalmada, pega uma lista ali dos tokens que você gosta, né, e talvez quando cair seja um momento bom de entrada. Então isso nos resta, né, dos deixa sobrando o quê? O setor de games. Bom, então agora vamos falar aí, né, do setor de games, certo? Então por que, primeiramente, eu acho que vai ser um setor tão explosivo? Para mim faz todo sentido aí, né, você ter NFTs misturados aí com videogames, né, você criar uma economia onde o jogador ele pode ter propriedade dos seus ativos, vai poder negociar essas NFTs aí, certo? O que na indústria de games hoje em dia você não tem. Se você compra os itens ali dentro dos jogos, você não vai conseguir negociar eles depois, não pode revender, você não pode tirar eles depois, enfim. Ficam presos no jogo, então para mim isso faz total sentido, certo? E também, né, na última Bull Run que a gente teve lá em 2021, a gente já teve alguns tokens aí de games que fizeram movimentos explosivos. Então eu vou mostrar aqui agora alguns para vocês, certo? Então eu vou começar aqui com Axie Infinity, certo? Desde o começo ali, né, da Bull Run, da última que a gente teve lá em 2021, até o topo histórico, ele fez aproximadamente aí 137.000%, certo? Então acho que é 137 vezes, acho que até mais, tem que fazer as contas aí. Sandbox também, a mesma coisa, certo? Era um projeto de metaverso, subiram absurdos aí, 80.000% mais ou menos. Mana também foi outro. E não só esses, como você puxar Gala, diversos tokens de jogos, todos subiram absurdo, certo? Bom, mas vamos lá, qual que era o problema aí, né, do setor de games na última Bull Run, certo? Por que que não deu certo, tudo caiu, tudo quebrou? Porque na verdade você tinha vários jogos que não tinham sido desenvolvidos de verdade, assim, certo? Não tinham gráficos bons, eram jogos muito sem graça. Se você pegar o próprio Axie Infinity aqui, né, a gente tem algumas fotos, você pode ver que era um joguinho muito besta, onde você batalhava aí com esses bichinhos, enfim, ganhava dinheiro, não fazia muito sentido toda a economia por trás dos jogos. Muitos jogos também foram criados só aí para tirar dinheiro da galera, né? Então eram scams que o pessoal comprava as NFTs, enfim, depois não conseguia vender. Tudo deu errado, não tinham jogos de qualidade. Porém, né, para você produzir qualquer jogo de qualidade, leva pelo menos aí em média uns 4 anos, certo? E desde então, a indústria não morreu, você tem diversos projetos que vem construindo desde aquela época e agora aí, né, 4, 5 anos depois, a gente vai ter o lançamento de alguns jogos muito foda, certo? Então eu vou trazer aqui 2 deles para vocês, mas a gente já cobriu vários aqui no canal, se você quiser dar uma olhada, tem diversos, tem muitos que vão lançar ainda, né, nem lançaram, mas enfim. Os que eu vou falar aqui para você, primeiro é o Heroes of Mavia, certo? Então o que é o Heroes of Mavia? Ele é um joguinho ali, né, de celular, onde ele parece um Clash of Clans, porém ele tem toda a economia aí do token, pode negociar NFTs, ele tem essa parte cripto integrada nele aí, né, de uma forma muito interessante. E o jogo já teve aí mais de 2 milhões de downloads na Apple Store, na Play Store. Você pode baixar o jogo no seu celular, dar uma olhada, você vai ver que realmente agora estão se criando jogos de qualidade, certo? E o outro jogo, que é o que estou mais aí, né, na expectativa que vai ser lançado esse ano, não lançou o token dele ainda, certo? Você ainda não consegue investir nele, mas vai ser aí a promessa do jogo cripto, não do ano, mas o maior jogo cripto que já teve, certo? Eu vou passar um trechinho do trailer aqui para vocês e vocês me dizem aí o que vocês acham nos comentários. Então parece aí, né, um Call of Duty de verdade, tipo, cara, talvez até mais foda, enfim, os gráficos estão pica. O próprio Dr. Disrespect, você não sabe quem que é, esse é um dos maiores influencers aí, né? Acho que o maior influencer do setor de games, falou que de Battle Royale, né, o modo Battle Royale, é o jogo com os melhores gráficos aí que ele já viu, e o jogo ainda está em desenvolvimento, não lançou, certo? Então vai ser lançado aí tanto para Xbox, quanto para PlayStation, quanto para computador, diversas plataformas. Teve muito investimento, tem grandes nomes aí por trás do projeto, né? Então grandes nomes da indústria de games por trás, e o cara que acho que criou a ideia do jogo é um diretor de filme. Então, cara, um projeto muito foda. E a gente tem diversos assim esse ano, certo? Que estão para sair. E eu acho aí que esse setor vai explodir. Assim que sair o primeiro game ali, o primeiro jogo que realmente consiga adotar um monte de usuário, acho que todo esse setor de cripto e games vai explodir, certo? Então, dito tudo isso, vamos agora de fato olhar os tokens aí que eu acho que pode ser uma entrada interessante agora no momento. Se você está procurando algum tipo de exposição, eu não iria me expor totalmente, certo, para eles, porque como eu falei no começo do vídeo, a gente pode ter um pullback aí no mercado
e talvez todos os tokens caiam, mas porém, pelo outro lado, né, se a gente estiver entrando numa altcoin season ali, é interessante você ter alguma exposição, talvez, e bom, esses são os tokens aí que eu acho interessante, então vamos lá. Primeiramente eu vou falar dos maiores tokens aí de games, né, você tem IMX, Beam e Ronin, né, o que são eles? São blockchains de game, né, então a IMX eu acredito que seja a maior que tem hoje em dia, a Beam é uma nova aí que foi lançada, subnet, na rede da Avalanche também, muito bem feita, eles têm acho que 150 milhões de dólares ali no seu treasury, né, para investir em projetos, então outro projeto aí com muita bala aí, né, para ficar bem, e a Ronin também, outra blockchain de games, muito top, que, bom, é a blockchain que tinha o Axie Infinity nas antigas, hoje em dia a gente tem o Pixels, que é um jogo também aí que está fazendo muito sucesso na rede cripto, foi desenvolvido lá, então outro projeto que pode dar muito certo. E por último desses maiores, né, a gente tem aí a Superverse, que não é bem uma blockchain de games, mas ele quer meio que integrar grandes jogos e fazer uma economia ali, tudo rodando dentro de acordo com o token da Super. É um projeto ambicioso, ele é construído aí por um dos maiores influencers crypto gamers que tem aí no mercado, né? Então vocês podem ver lá o canal dele, chama Elliot Trades. Acho que esse é um projeto que pode crescer muito também. Porém, todos esses eu acho que eles já estão muito esticados, estão perto das suas máximas históricas. A própria Super aí, né, desde o fundo até aqui, já fez 16 vezes. Então talvez não sejam os melhores momentos de entrada. E os que eu separei aqui que eu acho que poderiam ser momentos interessantes, ó, o Agni que eu ia falar, inclusive, acho que já nem vale, mas então apenas subiu 20%, mas caso rompa aqui, né, quem sabe, pode ser uma nova máxima aí, certo? Então, o Agni Games, DeFi, Triu, Mira e GameSwift, certo? O que são todos esses projetos? Esses projetos aí, eles são estúdios de games, certo? Eles desenvolvem jogos e, bom, eu acho interessante você não apostar só em games, né? Porque se o game não vingar, você pode não conseguir, mas você apostando no estúdio, ele pode ter vários jogos que não vinguem, mas se um sair bem, pode ser que dê certo. E eu acredito que agora esteja no momento até que interessante de comprar. Então, como você pode ver, GameSwift, a gente teve uma baita alta, né, desde que o token foi lançado, teve um recuo ali, né, até o 618 de Fibonacci, aproximadamente, e agora ele rompeu aqui essa linha de tendência no gráfico semanal, retestou e tá tentando aí, né, confirmar esse rompimento. Então, se a gente realmente tiver esse movimento forte nas altcoins, esse é um token que eu acho que ele possa sim vir aí, né, a buscar novas máximas históricas. E os outros que eu vou falar, eles também estão com uma estrutura parecida. Então, a Miria, como você pode ver, também, ó, teve uma alta muito forte, retestou o 618. Inclusive, nessa semana aqui, ó, veio, retestou de novo. Pode ser que venha encontrar aí novas máximas históricas também. Playable Games, outra vez também, teve uma alta explosiva ali, né? Chegou até 11 centavos o token, recuou ali até o 618 também de Fibonacci, rompeu essa linha de tendência e agora também pode estar aí caminhando para uma nova máxima histórica. Todos esses têm a mesma estrutura, então de falso também pode ver que é a mesma coisa, não chegou a retestar o 618, mas pegou essa zona aqui, certo? Uma zona de suporte, e estava rompendo aqui nessa linha de tendência. O Agmi, Polis também. Agora, outros dois, né? Polis e Shrap, são dois tokens aí que são jogos, na verdade, né? Mas também são jogos que eu boto muita fé. Shrap é um jogo de first person shooter, né? Então é como se fosse aquele que eu mostrei para vocês do Gunzilla. Também tá com os gráficos muito top e pode ser que dê muito certo. E o outro é a Polis aí, um token que é um jogo aí de guerras intergalácticas. Enfim, pode ser também um dos maiores jogos aí, grandes lançamentos do ano. E todas elas aí têm um alvo aí para fazer pelo menos umas 2, 3 vezes, é o que eu espero para esses tokens. E, bom, basicamente isso que eu queria falar para você. Faça a sua pesquisa, veja a fundo esses tokens, certo? Não vai comprar cegamente, entenda o que cada um é, vê se faz sentido para você. Para mim faz sentido, é o que eu tô olhando agora, certo? Então eu tenho uma exposição ali para eles, mas não estou 100% exposto ao mercado, porque caso venha uma correção, eu também quero ter uma grana ali, né, para poder comprar mais embaixo. Longo prazo eu sigo bullish, curto prazo a gente tem esse cenário aí, né, das altcoins que pode performar, ou a gente pode ter uma correção aí, né, porque chegamos em níveis extremos aí de medo e ganância. E bom, acho que é basicamente isso que eu tinha para falar sobre hoje, a gente falou sobre muita coisa. Se você gostou do vídeo, deixa um like, deixa um comentário, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder aí os próximos vídeos, certo? Toda semana, agora praticamente todo dia, tá saindo vídeo novo. E bom, acho que é basicamente isso. Um abraço, até a próxima e valeu!